Vocação, qual é o meu papel no mundo ou qual a minha missão de vida? Falaremos nesse vídeo então um pouquinho sobre essa missão de vida que todo ser humano tem, um propósito, ou na linguagem dos orientais, um dharma. Na linguagem astrológica e numerológica, nós podemos ver e vislumbrar e perceber caminhos específicos que um ser humano precisa trilhar para se tornar pleno, para realizar aquilo que ele realmente nasceu para fazer. Então, dentro da astrologia, especificamente do mapa astral, nós sabemos que a análise da casa 10, a análise da posição do Sol e outros aspectos dentro do mapa astral vislumbram aí, então, para o ser humano, indícios vocacionais, ou seja, indícios de caminhos que possam tornar aquele ser humano mais pleno, mais realizado e realmente trazer à tona as suas capacidades internas e trazer um benefício para a sociedade. Na numerologia também nós temos um estudo que também faz uma aproximação a essa análise vocacional, ou seja, um estudo no qual ajuda o ser humano a vislumbrar qual é o seu principal caminho, qual é a sua principal energia a ser trabalhada nessa vida. Então, por experiência, a astrologia e a numerologia sempre me ajudaram, inclusive, a vislumbrar um pouco melhor o meu próprio caminho, o meu próprio propósito e a minha própria vocação. Então, estamos falando nesse vídeo sobre vocação. A palavra vocação vem de vocatio, que significa um chamado da alma, ou uma convocação do destino para que a pessoa, então, atue numa determinada tarefa, num determinado caminho ou profissão. E o interessante é que a vocação, ela não é linear, ela não é sempre a mesma, e ela não é fixa. Nós podemos ter várias vocações, inclusive. E dependendo do momento da vida, a vida nos chama para uma determinada vocação. Então existem vocações, chamados, convocações do destino para a gente atuar em determinadas áreas ou também dar uma certa atenção e energia para determinadas áreas da nossa vida. Então, quando falamos de vocação também, o interessante é perceber que nem sempre a vocação é remunerada. Então, necessariamente, a vocação não precisa estar vinculada a uma profissão, a um trabalho remunerado. Muitas vezes o nosso chamado pode ser um chamado voluntário, o nosso chamado pode ser uma atuação dentro da família. Enfim, nem sempre a vocação é remunerada e nem sempre pode ser a mesma. É interessante perceber como pessoas vislumbram a sua vocação, às vezes com 30 anos de idade, 40, 50, e às vezes até mais. Então o tempo cronológico muitas vezes não determina muito qual vai ser aí o vislumbrar ou esse, digamos, se dar conta de qual é de fato a vocação da pessoa. Então esse vídeo foi para enfatizar a importância disso, de que sim, todos nós temos um propósito. Como já falei, os orientais utilizam a palavra dharma. Dharma para os orientais significa caminho, significa, um sentido que todas as coisas têm. E claro, os próprios seres humanos também têm um caminho, também têm um sentido. E o mapa astral, a numerologia e inclusive a revolução solar também nos ajudam a vislumbrar isso. Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso destino? Qual é a nossa finalidade como ser humano? Qual é o nosso propósito? Então, esse vídeo buscou trabalhar sobre essa questão, a questão vocacional, que inclusive é uma coisa que tem gerado muita doença nas pessoas, ou seja, uma doença entre aspas, porque essa talvez seja uma das principais doenças hoje, a doença vocacional. As pessoas nascem e como nós não temos um sistema educacional que esteja de acordo com as naturezas específicas, nós temos um sistema educacional um pouco mais engessado, as pessoas muitas vezes demoram para vislumbrar a sua vocação. Ao invés de descobrirem isso quando crianças ou jovens, às vezes não se dão conta ou às vezes se dão conta um pouco mais tarde. Então todos nós temos um chamado, todos nós temos um caminho, mas o que essencialmente a astrologia, a filosofia esotérica, enfim, sempre ensinou é que a verdadeira vocação do ser humano, a verdadeira vocação e o chamado verdadeiro do ser humano é ele se reencontrar com a sua própria identidade.
É ele se reencontrar com a sua própria essência. E claro, na medida em que a nossa tarefa externa, a nossa vocação externa, trabalhe para ajudar na nossa busca interna, aí nós temos então uma harmonia, e aí nós temos, claro, um ser humano feliz que está conseguindo atuar da melhor forma dentro da sociedade e está da melhor forma conseguindo buscar esse mistério que habita em seu próprio coração. O meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, sou numerólogo. Se você gostou desse vídeo e está assistindo ele pelo YouTube, por gentileza deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Até breve.